Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, quem for entrando. Vou pedir para quem for entrando pegar aquela flechinha ali embaixo, convidar mais pessoas para participar. A nossa live falando, os óleos essenciais não são só um cheirinho bom, que é uma ideia que muitas pessoas ainda têm. E eu e a doutora Maria Rita vamos estar trazendo porque os óleos essenciais não são só um cheirinho bom. E como eles impactam a nossa vida e a nossa saúde. Quem for entrando quiser falar da onde que é e contar para mim também se pensava que óleos essenciais era só um cheirinho bom ou se desde o início sabia que ele tem esse potencial de saúde que só quem começa a usar que entende, né? Obrigado, enviem para mais amigos, convidem mais pessoas. A Maria atrasou um pouquinho. A vida do médico às vezes é assim, a gente tem hora para chegar no consultório e não tem hora para sair. Aí às vezes pode acontecer um atraso aí no meio do caminho. Mas vamos lá, falar sobre óleos essenciais é muito bom, eu gosto. Vou estar levando o Aromaterapia Medicina em setembro para o Meeting Soul Leve, um evento de medicina integrativa em São Paulo. E vou estar palestrando lá também sobre o assunto. Vou deixar o convite para quem quiser participar. É um evento mais focado para profissionais da área da saúde, mas qualquer pessoa pode participar. Teremos várias palestras super legais. Eu vou estar trazendo aromaterapia na minha visão médica, né? Como é que a gente utiliza elas. E o Dr. Vitor Sorrentino, de quem eu sou fã, vai estar lá palestrando também. Então vai ser um evento muito grandioso para aprender sobre práticas integrativas, né? Vai ter muita coisa bacana e muita coisa legal. Então já deixo o convite. Kathleen, vou te passar esse evento. E falar também que vai ter lá nesse evento, no dia 11 de setembro, o lançamento de um livro que eu ajudei a escrever. E então vai ser um final de semana incrível na minha vida profissional. E já deixo o convite para todo mundo estar lá. O lançamento do livro, minha palestra no congresso. E vai ter um stand da Aromaterapia Medicina, com muitos blends, com muita coisa, Nós vamos estar levando também testadores de biorressonância de óleos essenciais. Então, quem já trabalha com isso ou não trabalha, chega lá no stand que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Vai ter os testadores, vamos ter blends de óleos essenciais e muita coisa bacana. Então, o evento acontece dia 11 e 12 de setembro. O lançamento do livro vai ser dia 11 de setembro. Eu vou postar aqui nas redes sociais quando tiver tudo bem direitinho. E a minha palestra vai ser no dia 12 de setembro à tarde. Então vai ser um final de semana muito engrandecedor. E vou avisar para todo mundo que é de São Paulo, que quiser comparecer, vai ser legal. Vou estar eu palestrando, o Dr. Vitor Sorrentino vai estar palestrando também, Dr. Denise Carraro, Bonanza, vai ter uma galera boa lá, muitos colegas bons palestrando também. Então o evento vai estar muito, muito, muito bacana. Eu mando direitinho no grupo do WhatsApp. Se alguém que está aqui na live quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, que lá a gente fala sobre as lives, indica tudo direitinho, me manda aqui, eu quero, que aí a gente vai acrescentar no grupo depois. Lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar tudo isso, do evento, do dia que vai ser minha palestra, do dia do lançamento do livro, para quem for de São Paulo, ou quiser ir, mesmo não sendo de São Paulo, quiser passear em São Paulo e ir para um evento que vai ser muito grandioso em questão aprender sobre saúde, já está convidado. Tudo acontece em São Paulo, né? Então a gente vai ter lá nesse evento uma palestra minha, o lançamento do meu livro, que eu ajudei a escrever, e
um stand do Aromaterapia Medicina no evento, vendendo blends, vendendo testadores de biorressonância, trazendo informações, cursos e muito mais. E óbvio que em eventos assim a gente sempre tem um preço mais acessível para quem está lá prestigiando. Vamos ver se a Maria tá entrando. Mas escreve aí pra mim, pra gente começar bem direitinho. Quem que achava no início que os óleos essenciais era só um cheirinho bom, um aroma bom? Tipo eu achava que isso era só um arominha bom, um cheirinho bom, não fazia ideia da capacidade de aprendizado. Ah, a Maria chegou. Agora eu vi, Maria, que você chegou. Buena! Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Toda... você? Tô bem, tô toda linda de batom vermelho hoje. Ó, Tu viu? gostei, tô vendo. A gente tem que, né, dar uma organizada na vida. Eu estava contando, Maria, que nós, né, tu não vai conseguir ir, mas eu estarei representando a Aromaterapia Medicina no evento em São Paulo. No dia 11 e 12 de setembro, a gente vai ter um stand lá com blends de óleos essenciais, com testadores de biorressonância, com cursos, e a minha palestra também, que vai ser no sábado. Então, muita Ah, coisa Eu legal tô, eu acompanhando o tô convite. querendo morrer, porque eu não vou estar, porque eu vou estar viajando. Porque eu gostaria de estar, até porque eu queria acompanhar tudo isso, a palestra que tu vai dar, e vai ter vários produtos muito legais, né? Que a gente já tá organizando para ter alguns blends lá e para biorressonância também. Tô com uma raiva de mim que não estarei, mas vai ser ótimo quem puder ir, quem é de São Paulo tem que ir, ainda mais sendo de São Paulo, né? Tem que ir. A Carol tá saindo de Fortaleza para esse evento. Então, quem é de São Paulo tem que estar lá para nos prestigiar. Nossas alunas de São Paulo têm que estar lá. É. E vou dar uma palestra que vai estar incrível, falando sobre o poder dos óleos essenciais na saúde. Não é esse o nome da palestra, porque vai ser surpresa, né? Mas vou estar trazendo essa questão médica aí pra gente e vai estar muito bacana. Mas vamos lá, né? Acho que os óleos essenciais, só por a gente estar levando isso num evento de profissionais de saúde, é óbvio que eles não são só um cheirinho bom, né, Maria? Porque se fosse só um cheirinho bom, a gente não ia nem dar palestra num evento desses, né? Exatamente, no meio de vários médicos que vão estar lá, né? Então, com É, certeza, se fosse só um cheirinho, não estaria. E por isso não. a importância, a gente estava comentando essa semana, do que vamos fazer a live. Eu falei, acho que é bacana fazer sobre o porquê os olhos não são só um cheirinho, que foi o tema dessa semana no nosso Instagram. Porque o que causa, eu vejo muita dúvida é sobre a diferença entre essência, que é um cheirinho, e óleo essencial. E às vezes tem gente que usa, eu já vi pessoas usando essência de lavanda, achando que vai ter algum efeito terapêutico. Então, por isso que é a importância da gente saber diferenciar e saber o porquê aquele óleo essencial funciona e a essência não. Então, por isso esse é o nosso tema hoje. Quem já conhece, eu vejo que aqui na live tem várias nossas alunas que já sabem a diferença, né? Quem já sabe a diferença pode comentar aí nos comentários que sabe a diferença, mas é por isso que é esse tema hoje. Isso mesmo. Ó, vi que a Ju escreveu aqui, já sabia, o coentro vai além do tempero. Isso mesmo, coentro vai além do tempero. As pessoas costumam achar, né, que coentro é só um tempero para comida, que por sinal eu não gosto, mas aqui no Nordeste usam Tem bastante. muito, né? Mas como óleo essencial e até como coentro mesmo, é maravilhoso para um detox de metais pesados no corpo. Então, é, isso é um dos pontos, né, que os óleos essenciais funcionam. E aí tem toda a parte fisiológica, além de ser um óleo essencial, que eu fiz um stories ontem, que traz muita confiança. Então, inalar o coentro, ele é um óleo essencial que consegue trazer uma clareza mental e muita confiança. Ó, o Vitor Sorrentino super indica óleos essenciais. Sim, super indica. E ele vai estar palestrando lá no evento. Vou ter a honra de conhecê-lo pessoalmente, já foi meu professor. E o Aromaterapia Medicina vai colocar o aroma da sala VIP. Então, Olha, todos coisa os boa. palestrantes que estiverem lá na sala VIP vão estar sentindo o aroma especial que eu e a Maria estamos preparando para esse evento. Muito bom.
E é os óleos essenciais tomando conta aí dos eventos. E isso é Isso mesmo. bacana porque quando alguém, né, quando tu conhece sobre os óleos essenciais, pode ter esses convites de fazer o aroma para uma clínica, fazer o aroma, o cheiro da clínica, fazer o cheiro de alguma loja. Quem nunca passou na frente da Farm? A Farm para mim é a que mais tem cheiro. Tu passa, tu tá chegando próximo da Farm, tu já sente o cheiro e tu sabe que é da Farm. E assim como a Farm tem outras marcas que têm um cheiro característico, né? E quando tu conhece de óleos essenciais, vai ter esses convites aí, de vez em quando, para fazer uns cheiros característicos. É. Para quem trabalha com aromaterapia, eu acho que essa é uma das áreas que mais vai crescer. Por quê? Porque estão começando a entender que os 5 sentidos que a gente tem são super importantes. E o olfato é um deles, né? Porque aguça milhões de coisas, né? Mas ele vai ao sistema límbico, traz memórias, lembranças, muita coisa legal. Então, quem está percebendo isso entra na questão do marketing. Então, quem está Da venda, percebendo né? isso, da venda do marketing, está começando a fazer isso. Tu falou da Farm, olha, lembra da Farm por causa do cheiro. Então, as clínicas médicas estão começando a pedir muito isso, as lojas, qualquer lugar hoje em dia está começando a ter essa questão. Aí contratam alguém que entende do assunto e desmonta um aroma para mim. Aí, por exemplo, se é numa clínica, eu quero um aroma mais suave, mais tranquilo. Aí tu coloca um óleo essencial que ajuda as pessoas a acalmarem, a relaxarem. Se às vezes me chamaram já para fazer aqui de um clube de empresários corporativo, então eles querem um que, Carol, deixa o povo quando tiverem aqui nos nossos treinamentos, nossas reuniões, que tem um aroma que deixa o povo mais focado, mais acordado, que ninguém durma, né? Então isso faz a diferença, porque não é a essência, tu tá colocando o óleo essencial com os componentes químicos que vão ajudar naquilo que a gente quer fazer. É, e fica gravado porque age no nosso sistema límbico. O cheiro, a gente inala, vai lá para o sistema límbico que está relacionado à memória. Então, por isso que tu lembra, quando se compra coisas da Farm online, também vem com o mesmo cheiro que a gente sente no shopping, vem. Eu tenho outras marcas que eu andei comprando produtos online e teve um casaco que eu comprei uma vez que ele veio com um frasquinho do cheiro. Além de vir todo o casaco cheiroso, ainda veio o frasquinho pro ambiente, sabe? E tem algumas marcas que também eles botam ali quando vão embalar, botam no produto o cheirinho enquanto tu abre dá aquele cheiro. E daí já vai lá para o sistema límbico que está relacionado com o neuromarketing, né? Isso. Maria fala, acho que primeiro, qual que é a diferença de essência, que é super comum a gente ver, essência hoje em dia, em qualquer canto que tu vai, tu acha essência. Dos óleos essenciais. Então vamos lá, eu que era uma pessoa que achava que era tudo a mesma coisa. Como A quase todo mundo essência que está aqui. A essência, ela, primeiro, ela vai ter um preço muito mais acessível, e tem o porquê, porque ela não é feito da planta, né? Geralmente ela é feito sintética, a gente não tem ali propriedade terapêutica, então a gente não vai ter lá, por exemplo, cheirinho de lavanda, uma essência de lavanda, tu não vai ter o linalol naquela essência. Ela não vai ter uma ação lá no teu sistema límbico, tu vai sentir ela, né? Tu vai sentir normal, só que ela não vai ter ação terapêutica, ela até pode te dar alguma lembrança, alguma coisa que tu não vai ter ação lá, aumentar a serotonina, não vai ter uma ação cerebral. Pode ser que quando sente, porque é gostoso sentir o cheiro, né? Tu entra no ambiente cheiroso. Às vezes a gente entra no ambiente cheiroso e não vai saber se é essência ou não é. Porque tu vai ter o bem-estar de estar tá sentindo aquele cheiro. Mas isso não quer dizer que ele vai ser terapêutico, que ele vai diminuir a ansiedade, que ele vai diminuir, que se tu botar na pele vai tratar alguma ferida. Não, porque ele não vai ter propriedade terapêutica, ele é feito de sintéticos, por isso que é barato, né? E daí a gente tem o óleo essencial. O óleo essencial já é diferente, envolve toda uma tecnologia aonde tu tira de uma planta, né? Tu tem que pegar a planta, partes de planta, seja folha, seja flor, tu vai tirar dali o óleo. E isso envolve, às vezes, uma quantidade enorme de certas plantas, por isso que tem óleos que são muito caros. Envolve, às vezes, prensas de outras formas, prensa fria, prensa disso, né? Para tu conseguir extrair aquele óleo. E isso, por isso que é caro. Na verdade, se a gente analisar, não é caro, porque a gente usa tão pouquinho, um frasco dura tanto, mas se a gente for comparar com a essência, aí fica, né? Meu Deus, quem não entende acha caro, porque quem não entende acha que é a mesma coisa. Mas a essência vai ser sintético, né? E o óleo vai ser da planta. E daí existe algumas coisas que a gente tem que cuidar e que eu acho que é muito importante quando a gente aprende a ler rótulo. Porque às vezes tem uns óleos essenciais que são misturados, não são puros.
E daí eles vão ter uma mistura do óleo essencial feito da planta junto com um óleo, ou vai ser sintético ou vai ser muito diluído. E daí tu tem que ler o rótulo, se é puro ou não é. Porque dependendo da diluição que tiver, também não vai te fazer efeito. E se tiver coisa sintética misturada, também não, né? Por causa que a gente tem produtos ali que vai, às vezes, vai ser tóxico para os produtos do óleo. É. E tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, a lavanda. A lavanda, a lavanda angustifolia verdadeira, que vem lá da França, ela é bem mais cara, porque é a planta original que foi encontrada lá pela primeira vez, que é o solo dela, que é o ambiente dela. Então, ele sendo um óleo essencial verdadeiro de lá, ele vai ser mais caro. Porque quando tu tira essa planta do ambiente natural que ela nasceu e coloca ela, por exemplo, aqui no Brasil, essa lavanda angustifolia já não vai ser a mesma coisa. Ela tem um solo diferente, ela tem um clima diferente. Então, isso aí pode mexer também nos componentes químicos dela. E às vezes tu tem outros tipos de lavanda, que não só a lavanda, eles chamam lavanda verdadeira, né? É a... Me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. E aí que não é a mesma coisa, o solo não é o mesmo, às vezes a espécie tem a espécie, mas ela é diferente. Então, tudo isso muda também na composição, né? Que quando às vezes a gente pega eucalipto, tem eucalipto radiata, tem eucalipto globulus, tudo isso muda também alguns componentes químicos que tem, porque não é exatamente a mesma planta. Lavandinho, muito obrigada, Lilian, nossa musa maravilhosa. Wikipédia. Lilianpédia. Lilian pede. Isso muda também, né? O fator. Por isso que às vezes tu pega, ai, é um óleo essencial 100% puro de lavanda, mas produzido no Brasil. Tá, ele pode até ser puro, mas ele não é igual à lavanda verdadeira lá da França. Então, essas questões fazem diferença. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tu compra um óleo essencial que não é 100% puro, ou que eles vendem como 100% puro, mas ele não é o melhor, a melhor planta para pegar os melhores componentes químicos para ter aquele resultado. E aí aqui a gente hoje em dia tem muitas marcas de óleos essenciais, muitas. Por isso que tem E, que cuidar. e O poucas rótulo. que realmente eu gosto. E quem trabalha com aromaterapia e começa a testar, ela percebe a diferença. Isso foi com vários aromaterapeutas que eu já conversei, que eles perceberam a diferença, assim, de algumas marcas aí. Todo mundo acaba tendo algumas que indicam mais do que outras, porque tem essa questão, solo, onde é que foi produzido, como é que foi a colheita, todos... É realmente 100% puro, como é que foi a extração, então tudo isso muda. Isso se a gente for pensar, nós também, né? Se a gente nasce num lugar, cresce num lugar, depois migra para outro lugar, tu muda. Tu não é mais a mesma coisa, porque é frio, é calor, é ambiente, é cultura. Tu acaba tendo que se adaptar e acaba mudando, né? Exatamente. Realmente, o óleo essencial puro é terapêutico, é demais terapêutico. Tanto que a gente vê cada vez mais, gente, se tu for procurar lá no PubMed, artigo científico de óleos essenciais aromaterapia de 2021, 23 para cá, foi assim, o que eles não tinham feito em 50 anos, eles fizeram de 2023 para cá, mais ou menos. A quantidade de artigo falando sobre o assunto. Então não tem mais como dizer que não funciona, porque a gente está aí com a ciência para dizer que funciona e entra naquela, a pessoa usa, vê resultado, como é que vai dizer que não funciona, Exatamente. né? E aí tudo faz sentido. A natureza está aí para esse processo. E a gente não pode só dizer que é um cheirinho bom, a gente tem que utilizar essa maravilha para cuidado. A Lilian diz, precisa cuidar também do óleo vegetal para brinde. Se não for puro, estraga tudo. É, o óleo vegetal também. É outra coisa que às vezes a gente não se importa tanto, mas se tu usar um óleo vegetal ruim, estraga tudo, né? Então tem esse fator também. Escolher um óleo vegetal bom, qual que tu quer, pensando mais naquela coisa também auxilia Como bastante. que tu vai armazenar, o frasco que tu vai colocar, porque como a gente está falando de componente químico, eles são sensíveis.
né? Então, às vezes, tu pegou um frasquinho teu lá e tu deixou no sol o frasquinho. Já vai alterar a composição do teu óleo, porque aqueles componentes químicos, vai ter componente químico ali que vai alterar. E talvez tu não vai ter benefício usando. Ou tu colocou num frasco que não é um frasco âmbar, né? É um frasco, sei lá, branco ou de plástico, vai causar alguma alteração também. Porque a gente tá falando de componente químico, de química, lá de quando a gente estudou a química, né? E são componentes que agem no nosso sistema químico. Então, a gente tem que cuidar isso. Muitas pessoas às vezes também não cuidam. Eu já vi gente entregando blend em frasco que eu pensei, meu Deus, de plástico. Já vi umas coisas absurdas, assim, sabe? Porque não tem o conhecimento. E aí tem que cuidar, o óleo essencial ele pode oxidar, né? Se tu não armazenar bem, se tu não tampar Exato. bem, conforme que for E daí acontecendo, não ele vai ter sofre reação feito. química e oxida, daí estraga e perde o óleo essencial. É, Uma não das vai ter coisas que feito. tem, né? Quando a gente compra óleo essencial, ele tem validade. Mas essa validade é mais por questão de vigilância sanitária. Não é que o óleo essencial vai perder o efeito dele com o passar dos anos. O que acontece é que ele, com o passar dos anos, com o manejo, com o jeito que fica, armazenamento, ele pode oxidar. Mas se ele estiver num ambiente temperatura boa, sem ficar pegando sol, bem armazenado, bem fechadinho, ele vai durar muito tempo. Eu tenho óleos essenciais que estão há muito tempo comigo já, que são os que eu uso menos e estão funcionando bem. E eles são voláteis mesmo. Então, se tu deixar um frasco aberto, vai acabar teu óleo, né? Porque ele é volátil. Tu vai, além de perder óleo, além de estar perdendo, tu vai perder também componente químico, um monte de coisa, porque entra ar ali, né? Então entra oxigênio, vai agir. Então tem sempre deixar o frasco fechado, não deixar na claridade. E isso, a gente tá falando de óleos essenciais, mas a importância que tem também pessoas que não sabem. Por exemplo, vai comprar um azeite de oliva. Ler o rótulo do azeite de oliva é importantíssimo. Descobrir se foi prensado a frio, tudo isso, porque o azeite de oliva também, se for colocado numa prensa que não é a fria, né, e se for extraído de maneira errada, é péssimo para a saúde. Também não é bom. Azeite de oliva tem, agora tá tão caro, né? A inflação do Brasil é um caos, que tem uns que são misturados. E às vezes tu nem sabe que tu tá comprando misturado. Tu compra, tu acha que é azeite de oliva, quando tu chega em casa tu vê que ele é misturado com que não é azeite de oliva, com óleo normal. Tudo isso a gente tem que cuidar. Que é óleo, tudo que é óleo a gente tem que cuidar. É. E essa questão dele ser puro, que aí eu acho que entra muito, né, na questão da ingestão, que eu acho que é uma das dúvidas bem grandes assim que tem. A gente tem muito artigo científico falando da ingestão de óleo essencial, por isso que eu indico, acho totalmente seguro, desde que seja orientado, desde que seja cuidado com dose e que seja um óleo essencial puro. E aí a gente tem que ter esse cuidado de saber escolher o óleo essencial puro para fazer a ingestão. Carol, você ingere qualquer óleo essencial? Não, não ingiro qualquer marca de óleo essencial, eu ingiro as que eu confio. Então, não tenho problema com essa ingestão, mas eu não indico para o meu paciente, vai tomar óleo essencial de orégano. Ele vai lá e compra um que ele viu na farmácia que custou R$ 12. Então, eu digo, não, né? Ele vai sair mais caro do que isso, um óleo essencial 100% puro, de confiança. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. O óleo essencial do Soft Gel, como da do Terra, 2 anos que venceu também, vence, pode usar? O Soft Gel, eu não sei com o que ele foi misturado, tá? Até porque eu não conheço esse Soft Gel da do Terra. Mas o óleo essencial puro, sem mistura, ele com certeza não tem problema. Agora, esse Soft Gel, eu não sei o que foi misturado. Um blend também ele pode estragar, oxidar, ter problema mais cedo, né? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, R$ 60 um galo, é? R$ 60 um galo? Inacreditável. Credo! É, e os óleos essenciais também tem esse processo. Mas a questão terapêutica, eu acho que é bem importante, porque a gente tem as vias que ele trabalha, né? O principal é o nosso sistema límbico, por via inalatória, mas toda vez que a gente inala, ele vai para o cérebro e ajuda muito em questão de neurotransmissores, de memórias, de lembranças, de acalmar, de agitar, de tudo que mexe no cérebro, mas ao mesmo tempo que a gente inala, ele desce também um pouco para o pulmão, que ele vai até os nossos alvéolos quando a gente inala. Então, ele trabalha
toda a nossa respiração, toda vez que a gente está inalando. A gente também tem, mesmo na inalação, mas quanto na ingestão e no uso tópico, sempre chega em corrente sanguínea. Muito menos na inalação, menos do que. A inalação é o que menos chega na corrente sanguínea, mas chega, já é importante a gente falar. O uso tópico chega na corrente sanguínea também, menos, né? E o que mais chega na corrente sanguínea é a via oral. Então, o oral é o que mais vai chegar na corrente sanguínea, depois o tópico e por último o inalatório. Mas todos eles vão ter um efeito. Tudo que chega na nossa corrente sanguínea trabalha no nosso corpo. E hoje a gente vê muita porcaria chegando na corrente sanguínea por causa dos intestinos ruins, né, Maria? O povo com É. intestino com leaky gut, intestino inflamado, está começando a entrar toxinas, macronutrientes que não eram para estar ali, bichos, Eu né? até, eu E aí até quero. tudo isso afeta a saúde da pessoa. Para quem acha que tem que ingerir, e eu falei já na outra live que eu acho muito bacana também, às vezes indico ingesta de óleo essencial, mas para mim não é a minha prática primária, porque eu trabalho na saúde mental, na psiquiatria e inalatório dá super bem, né? Mas falando de desbiose, eu já atendi um caso muito legal de uma paciente que tem desbiose intestinal, e daí a gente estava conversando e ela. Eu perguntei, tá, e como é que tu tá tratando a desbiose? Ela tem há bastante tempo. E para quem acha que tem que estar ingerindo coisa para tratar intestino, ela está tratando a desbiose intestinal dela apenas com acupuntura. Apenas acupuntura. Ela não está ingerindo nada, ela não está tomando probiótico, nada. Ela está fazendo acupuntura, já faz 3 meses, ela faz semanal e melhorou todos os sintomas. Ela tinha desidrose na mão, para quem não sabe, desidrose fica tipo umas bolinhas de água e começa a descamar. Então, sempre que ela comia, tomava coisas com leite ou glúten, ela tinha muita desidrose, inchaço abdominal, distensão, diarreia, tinha um monte de sintoma. Ela tratou com acupuntura. E isso é bacana de falar aqui, porque tem pessoas que acham que tem que tomar óleo essencial. Se a gente consegue tratar o intestino com agulha na pele e tratar sintomas assim, que são sintomas, claro que ela organizou a dieta e tudo mais, mas sintomas muito ruins. Imagina o intestino, tu usando óleo essencial, dá para tratar muita coisa. Intestino, mental, um monte de coisa sem precisar engolir, só inalando, inalando ou fazendo uso tópico, né? Porque vai chegar na corrente sanguínea também. Então, por isso que eu achei bacana de trazer esse caso que eu atendi. Não, justamente, a gente não tem. O brasileiro ele é tão acostumado a tomar remédio que ele acha que o óleo essencial tem que ser tomado também para fazer o efeito do remédio. Mas não é a mesma coisa. Eu uso muito via tópica, eu gosto muito da tópica, inalatória também. Alguns casos que eu vou preferir via oral, mas as pessoas parecem que é o tempo inteiro. Ingerir, 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 ingerir. Não, gente, a gente pode ingerir, em alguns casos vai, mas a gente tem outras formas de fazer isso com Que vão resultado funcionar, né? maravilhoso, e que tem menos risco. Quais marcas mais confiáveis? Eu confio todos de olhos fechados na Laszlo, na Doterra. Gosto muito da fitoterápica também. São as que eu mais utilizo e confio assim para ingerir, Eu, sem eu pestanejar. ingesta sempre do terra, mas eu gosto muito da Laszlo também. Mas sendo 100%, sempre tem que cuidar, tem que ser 100% puro. E marcas mais conhecidas, né? Mas tem uma que vende aí nos quiosquinhos de shopping que se diz 100% puro, que não é. É, eu sei, essa daí não é péssima. Essa aí E não aí, tem nem quando tu efeito inalar, terapêutico direito. quando tu inalar e testar, tu vai ver a diferença. É, essa daí até o cheiro é diferente. Quais óleos são bons para o intestino? Vai olhar meus vídeos lá de intestino. Daí lá tu vai aprender bastante. Até recebi hoje uma cobrança no meu direct, alguém falando, doutora Carol, sigo aguardando, está faltando óleo da tua série de intestino. Muito bom. A pessoa mesmo, tá, eu fiquei feliz, eu digo, muito obrigada que você está me acompanhando, realmente, eu não tive mais tempo de gravar, mas eu gostei da cobrança. A Harmonia também é boa, fitoterápica, Harmonia, WNF, é outra marca legal. O Xadic tá bem difícil de encontrar, são marcas boas. Ai, ai.
A do Terra é ótima, né? Eu gosto muito da do Terra, são óleos essenciais. A doTERRA acaba sendo uma das que eu mais uso, porque eu conheço muito vendedor da doTERRA. E daí acaba sendo a que eu mais encomendo e uso, né? Mas eu gosto muito da Laszlo também. Inclusive, para quem quer aprender, a Laszlo tem uma parte científica de livros, muito bacana também. Tem livros bem legais. Aroma Life eu já ouvi falar, mas ainda não usei. Não usei. Eu Desparasitação. nunca nem ouvi falar dessa Herbalife. Desparasitação é uma coisa que dá legal para fazer, né? Eu já falei, dá para fazer com óleos essenciais. Eu acabo fazendo mais desparasitação com tintura, por praticidade mesmo. Mas com óleos essenciais dá. Uso muito cápsula de orégano na minha prática médica. Uso bastante. Acho que a ingestão que eu mais indico é cápsula de óleo essencial de orégano. Essa é tiro e queda. WNF, isso mesmo. Ó, ixi, desparasitar. Orégano, tomilho, coentro, capim-limão são alguns dos que eu mais utilizo para desparasitar. Quando eu faço cravo, cravo é maravilhoso para desparasitar. Artemisia seria muito bom, mas a Artemisia é forte em tujona, que não é muito aconselhável de ficar usando na ingesta de óleo essencial, mas tu poderia usar tópico. Então tem essa. O Lázaro, volta e meia tem óleos essenciais em promoção. Aproveito muito as promoções e compro. E eles têm muito óleos diferentes também. Isso que eu acho bacana. A do Terra é maravilhosa, mas às vezes eu acho que falta uma cartela maior de óleos essenciais que a Lázaro preenche E a bem, Laszlo assim. eu acho mais barata também, Alguns. Porque ela costuma vir em inglês. Tu olha lá, é menorzinho. mais barato, só que é 10 ml, não é É, 15. Aí acaba ficando o preço bem parecido. Mas tudo que a gente faz na prática, né, Maria, a gente tá ali com artigos científicos nos respaldando, nos ajudando, nos orientando, né? E hoje em dia, como eu falei, a gente tem muito essa parte. E aí a gente vai testando na prática e vai vendo o resultado e vai orientando e vai trazendo pele. Eu tô com uma amiga minha do Rio que tá aqui em casa, e aí ela veio, Carol, teve um negocinho de óleo essencial de pele que tu me deu, que foi a melhor coisa que eu já usei na minha pele até hoje. Tu vai fazer outro para mim. Então eu vou fazer, para ver o resultado, né? Eu gosto muito de usar óleo essencial na pele, o resultado é maravilhoso, seja para dor, seja para manter a pele bonita, cabelo. Por quê? Porque funciona, por quê? Porque ele vai estar entrando ali na nossa derme, vai estar trabalhando tudo que precisa trabalhar na pele, e não tem como negar que não funciona, é só a pessoa começar a usar. né? Sai muito mais barato do que E, comprar um monte de creme caro. e como a gente falou até na última live, né? Se tu vai pegar o rótulo dos produtos, tanto produtos para pele quanto produto para dor, para esses gelol, esses, né, para que a gente faz para dor, se tu vai ler o rótulo, tem óleo essencial. Em todos tem óleo essencial. Então, assim, esses produtos que são comercializados são feitos de óleo essencial. Então, tu pode fazer o teu, tu vai pagar mais barato, né? Não vai ter petróleo que eles botam, não vai ter um monte de porcaria que eles botam que dá alteração na gente Disruptor hormonal. endócrino. É. E tu vai ter um produto bom. E como a gente falou na última live, faz uns frasquinhos menorzinho, que daí tu fica ciclando, não usa sempre o mesmo. Usa um período um, outro período outro, e a tua pele vai ficar linda. É, fica e fica, olha, E, então essa pele. não, e sem falar que tu vai absorver aquilo ali que tá mais concentrado ali, tu vai absorver e tu vai ter os outros benefícios. Além do teu benefício aqui, tu vai estar inalando, tu já vai ter o benefício inalatório daquele óleo essencial, né? Tu vai ter o benefício de entrar na corrente sanguínea, então porque tem componente químico ali. Não vai agir só na pele, a gente vai ter um efeito comitiva, tu vai ter outras ações. E eu acho que esse é o fator mais difícil de conseguir, às vezes, fazer estudo com óleos essenciais, né? Como eles agem em vários pontos do corpo, às vezes tu conseguir mensurar aquele efeito para aquilo é difícil. Porque enquanto lavanda, por exemplo, né, que é o mais conhecido, melhora a ansiedade, melhora sono, acalma, Cicatrização, ele cicatriza a pele, ele é muito bom.
dependendo do tipo da lavanda, tem uma questão antimicrobiana, então auxilia nessa parte de combater bactérias ali. Então, é muita coisa que ele está agindo ali. Melhora o sistema imunológico, porque vários óleos essenciais induzem a produção de interleucinas e TNF-alfa, que são coisas que ajudam o nosso sistema de defesa. Então, cada vez que tu está usando, ele está agindo em tudo isso ao mesmo tempo. Então, é muito difícil, às vezes, tu conseguir mensurar isso através de artigo científico também, que é uma coisa diferente que quando tem um medicamento, vai ser analisado aquela situação e vai ser produzido para trabalhar naquele processo. Não, e vou comentar com vocês essa história do artigo científico, que tem muita gente que é muito apegada, né? Ah, tem que ter artigo científico. Gente, quem faz os estudos é a indústria farmacêutica. Quem faz o estudo. Fazer um estudo é caríssimo. Para tu conseguir um pesquisador, tu pagar aquela pesquisa que precisa anos, tu precisa pessoas, um N grande, né? Para ser um estudo científico validado, tu gasta muito dinheiro. A indústria farmacêutica não vai ter interesse nenhum em fazer todo esse investimento de estudo para um produto que para eles não vai trazer retorno financeiro. E se a gente analisar, eu e a Carol que falamos, trabalhamos muito com cannabis, já entendemos que a cannabis passou por muito disso agora, tá vindo, né? Mas os óleos essenciais, se a gente pensar, não traz muito retorno financeiro. Porque se tu for criar um remédio de óleo essencial, não vai ser tão caro. Não vai trazer o retorno financeiro que eles precisam. Porque tu pode fazer o tratamento usando o teu olhinho ali que tu comprou, inalando. Então, para eles, não tem benefício nenhum fazer um estudo. Por isso também que não tem tantos estudos. Por causa do investimento. Porque para investir, tu precisa ter o retorno. Ninguém, né? Hoje em dia na indústria eles não são tombo. E daí é isso, é uma máfia que tem atrás ali nessa questão, né? E daí fica mais difícil de ter estudo. Por isso que a gente não pode se apegar tanto, tem que ter estudo. A gente sabe, a gente faz os estudos, né? A gente faz os testes em nós também. Que nem eu uso em mim, ajudou muito. Funciona. Faz sentido também se tu tem dúvida. Eu sempre digo, essa parte é importante. Tem muita coisa que a medicina nunca vai conseguir provar. Não é. Então E a para ter gente vai estudo, infelizmente, a gente nessa precisa ter questão. pesquisas que são caras, né? E daí a gente bate com isso. Claro que tem muita pesquisa, eu vejo assim, tem muita pesquisa de faculdade, a lavanda na parte mental, da saúde mental, tem bastante estudo, estudos muito bacanas, sabe? Mas é que estudos mais aprofundados, como as pessoas querem, como são muitos óleos, imagina, tem um monte de óleo, não vai conseguir. Tem um que outro, que às vezes eu fico super feliz, assim, quando eu recebo algum representante que fala, tem esse aqui que é fitoterápico, é feito de algum componente, assim, natural. E daí eu fico super feliz, nossa, que bom que a indústria tá olhando para isso, porque funciona. Mas não é tantos que tem. Por causa que não compensa muito, porque é barato, né? Se tu vai depois criar uma medicação, tu usa o óleo essencial, vai ter o mesmo efeito. Sem contar que a pessoa pode plantar, né? Exatamente, dá pra ter em casa. Planta, coleta e depois faz a extração lá. É. Isso a gente vê bastante, mas o resultado tá aí. Eu digo, começa a usar que tu vai ver o resultado. Isso eu acho o mais legal. Cada vez mais vejo pessoas me procurando nas consultas, porque vê que a gente trabalha com isso, porque quer uma medicina mais natural, porque já viu o resultado em alguma outra coisa que tratou em casa. Ah, não resolvia meu problema, comecei a usar o óleo essencial e resolveu. Como é que a pessoa vai dizer que não é óleo essencial, né? Então, isso a gente tem que levar em conta também, né? E isso eu acho muito bacana. Então, quem trabalha com aromaterapia tem que aprender cada vez mais. A Lilian escreveu aqui qual a importância de reconhecer as químicas, justamente entender esses componentes químicos, essa questão do porquê que é terapêutico, porque tem componente químico que age dentro do Aonde nosso vai corpo. agir, né? Porque a gente tem a química do nosso corpo e a gente tem que saber qual componente químico age lá, por exemplo, no GABA, que é o nosso neurotransmissor mais inibitório, que é o que nos ajuda a dormir. Quem é que vai agir no GABA? O linalol age no GABA, né? Linalina ela age no GABA. Então tu tem que saber para tu saber qual óleo tu vai usar. Aonde que tá o linalol? Quais são os óleos que tem? Será que só tem lavanda? Né? Será que tem algum outro óleo? E daí tem que saber porque vai ter pessoas que não vão gostar do cheiro da lavanda. É que nem o coentro que a Carol não gosta. É manjerona que tu não gosta também, né? Eu não gosto muito do alecrim.
O alecrim. A Aí manjerona, tu manjerona pra É, mas comer. vamos pensar, manjerona. Manjerona também não gosto. Tem algum outro óleo que tem os componentes químicos da manjerona? Tem. E daí tu vai saber e tu vai poder indicar. Não precisa ser a manjerona. Porque vai ter gente que não vai gostar, que nem eu com gerânio. Gerânio eu não suporto. Mas aí tu tem que conhecer a importância disso. Porque daí tu vai saber onde vai agir no teu corpo. Quais os benefícios que vai ter. E o gerânio é maravilhoso pra pele, mas tu não consegue. Aí tu pode substituir por um palma rosa. É. Tem bastante componente químico parecido. E eu gosto de cheiro porque é madeirado. É, né? Justamente. É. E puxa um, um cheirinho. É uma madeira com flor. Eu gosto. Bastante, bastante, bastante. E hoje em dia a gente tem que usar. Hoje eu cheguei na academia e também tinha um difusor lá com. Mas lá era uma essência, não era óleo essencial que tava no. Na hora eu inalei e falei, não, isso aqui não é óleo essencial. É uma essência criada porque era um aroma diferente, mas é gostoso. Não tinha a parte terapêutica, mas tinha um aroma que agradou quando a gente chegou lá no ambiente. Só que a questão é, cada vez mais que sair mais artigos científicos, que a gente conseguir ver o resultado, a gente vai ter óleos essenciais em ambientes pensando no tratamento, Imagina, tu chegar na academia e ter um cheirinho de hortelã-pimenta. para te estimular, né? Meu Deus do céu, olha. Que eu inalo hortelã, meu pré-treino é hortelã-pimenta, né? Sempre que eu tô. E principalmente quando eu não tô querendo ir pra academia. Eu inalo, parece que dá um negocinho. Meu Deus, preciso ir pra academia. Meu cérebro já associou. Aí tu imagina, chega na academia, tá aquele cheiro. Coisa mais boa. É muito bom, é muito bom. E tá ali estimulando, né? Então a gente tem que fazer esse processo. Então eu digo assim, quem trabalha com aromaterapia é muito importante saber além do comum. Porque o que a gente vê que eu me irrito bastante, né? E foi um dos motivos que no início eu comecei a dar aula de aromaterapia, daí chamei a Maria para dar aula comigo, a Paty, porque eu vi as pessoas só repetindo protocolos. Eu não gosto de protocolo pronto nem na medicina. Acho que o protocolo é importante, principalmente numa urgência e emergência. Mas não é o protocolo que vai definir o 100% do tratamento de ninguém, porque ninguém é igual. Então, o protocolo pode funcionar para um, para dois, para três, para quatro, mas não vai funcionar para todo mundo. E aqueles que não funcionou, vão fazer o quê? Bah, não sei. Porque o protocolo que eu tinha era esse, não funcionou e agora? Aí tu tem que saber sobre essa parte mais importante dos componentes químicos para ajudar essas pessoas que não responderam ao protocolo pronto. E aí foi onde eu disse assim, as pessoas, sono, lavanda, ansiedade, lavanda e bergamota. E o resto? Se a pessoa não dormiu com lavanda, tu vai dizer para ela, não sei. Eu só aprendi isso. Entendeu? É isso que a gente tem que botar para frente, esse aprendizado das pessoas entenderem que se é terapêutico, tem estudo, tem componente químico, tem que ter essa ciência, esse conhecimento. Não, e tu poder ajudar, é que pra gente, que a gente é médica, né, o ajudar o outro é muito, dá uma satisfação muito grande. Mas tu poder ajudar e tu ver que a pessoa melhorou, isso é uma satisfação que quando tu indicar pra alguém um óleo e a pessoa chegar pra ti e falar, Nossa Senhora, não sabe como a minha candidíase, não tive mais candidíase, estava um inferno na minha vida. Agora melhorou. Isso dá uma sensação tão boa de ajudar o próximo, que não tem preço. E quando tu aprende e tu sabe como indicar e como utilizar, nossa senhora, tu vai poder ajudar muita gente da tua família, pessoas próximas de ti. Essências causam prejuízos respiratórios, são muitos produtos químicos artificiais. Demais, gente. Se É que vocês é começarem a ler sintético, né? Ainda mais no sobre calor, imagina no disruptores calor. endócrinos, sobre substâncias derivadas do petróleo, vocês deixam de usar muita coisa. Aí é o que eu sempre Muita falo. maquiagem, muito desodorante, muito. Se vocês começarem a ler sobre os efeitos dos metais pesados no corpo de vocês, o que o alumínio causa? O alumínio está deixando muita criança hiperativa, que às vezes é excesso de alumínio, o cérebro está fitando com aquele alumínio. Então, tem O muita alumínio coisa é que o fator de risco para Alzheimer também, tem vários estudos, né? se começar a entender todo o mal que esses disruptores endócrinos, que essas toxinas, essas substâncias derivadas do petróleo estão fazendo no corpo, tu começa a usar cada vez menos. Mas E daí a começa gente tem que a escolher,
A gente tem que escolher as guerras que a gente vai lutar, sempre falo. Ninguém me tira meus esmaltes nem minha maquiagem. Agora, as panelas aqui de casa não tem nenhuma panela de alumínio, nem teflon. Troquei tudo. Isso que eu amo um teflonzinho, né? A gente aqui, gaúcho, tem a Tramontina, então eu adoro um teflon. Não tem mais nada. É só panela sem alumínio. Desodorante. Tem que cuidar. Desodorante é cheio de alumínio. É. Então, assim, existe alguns estudos até, eu não sei muito bem, mas eu já vi alguns estudos correlacionando até câncer de mama com o tal do alumínio. Então, o alumínio está relacionado à doença de Alzheimer. Agora, no último congresso que eu fui de psiquiatria, se falou disso. Além da questão nossa endócrino, né? A gente pode trocar. Eu até estava vendo um estudo muito bacana essa semana que falava sobre os cabelos brancos, né? A gente tem os fios brancos são o nosso corpo se defendendo, né? Quando a gente está oxidando demais, o corpo começa a defender e a gente começa a ter cabelo branco. E daí botaram um estudo, era um post com o estudo, e depois era um relato de um paciente, era um médico que publicou. E era o paciente dizendo, nossa, tô com muito cabelo branco e eu já fiz BioHife para melhorar a oxidação, já troquei, já fiz suplementação, tô assim, ó, e não para de vir cabelo branco. E daí descobriram o que que era, tinha uma torre olha que isso são coisas que a gente não pensa. Uma torre dessas de energia elétrica na frente da casa dele. Enorme, Energia. alterando toda a poluição eletromagnética, né? Alterando tudo. E daí o médico respondeu, tipo, daí os comentários eram, tá, e o que que se faz nesse jeito? Na minha frente, na minha casa tem um metrô. O que que faz? Tem que se mudar, porque Sim. aquilo tu tá absorvendo e teu corpo tá respondendo, tanto a celular, né? Existe hoje umas plaquinhas para tu colocar no celular para bloquear essa transferência para ti. Carro elétrico. Aí os comentários diziam: imagina quem tem carro elétrico, a quantidade de cabelo branco que vai ter. Essas coisas tudo mudam em nós e tu pode começar a oxidar mais e teu corpo vai responder. É. Eu falo para quem tem carro elétrico, leva junto uma pedrinha de turmalina negra ou algum material com cobre para diminuir esse efeito do eletromagnetismo que está indo, que daqui a um tempo essas pessoas de carro elétrico vão começar a adoecer e não vão Vai saber ser. o porquê estão adoecendo. Mas é que é muita onda eletromagnética que está mexendo É um na micro-ondas, gente. biofísica do corpo. Não tem como não, né? Não Então tem tem, que tu ter tá esse dentro do cuidado. micro-ondas. A gente é um campo energético. A maior parte do nosso corpo é água. E existe um estudo muito bacana falando sobre isso. Se vocês entrarem no YouTube e procurar um estudo japonês que fala sobre o poder da palavra na água, vocês vão ver que a gente é reativa à palavra, a ambiente e a essas ondas eletromagnéticas. E a gente tá todos os dias com esse celular. Eu não durmo mais perto do celular. Meu celular agora fica no banheiro porque a gente acaba tendo, isso vai gerar alguma influência na parte endócrina nossa, no nosso corpo, em tudo. Se consegue alterar a oxidação do corpo. É, justamente. Olha que legal ver mais médicos aqui na live. Coentro pode usar para desparasitação? Ajuda, principalmente se tu quer eliminar toxinas, metais pesados, ele é carminativo, então ele ajuda no intestino também. Aí acaba que melhora esse processo todo de eliminação, né? Que é intestino, fígado, urina, cocô e tudo mais. É bem interessante esse processo da gente entender. Se vocês forem ler os disruptores endócrinos que estão ali soltando gatilhos do sistema endócrino de hormônios. Esses dias eu postei em algum vídeo que tinha lá alguém falando do perfume que tinha percebido que as mulheres que usavam tal perfume engordavam. Por que será? E aí eu comentei, né, os disruptores endócrinos e tal, pronto. Teve gente que veio me xingar, dizendo que é absurdo dizer que o perfume engorda. E eu expliquei, eu disse, não é o perfume em si que vai fazer a pessoa usou e engordou. Não, é o disruptor endócrino que pode ativar nessa pessoa algum gatilho, mexer em algum hormônio que faz que ela não emagreça. Só que as pessoas às vezes vêm comentar de umas maneiras tão ruins assim que elas não entendem, mas não é isso, né? E protetor solar também. Protetor solar é outra coisa que dá uma brigalhada na internet quando se fala, protetor solar é um disruptor endócrino. Eu uso todo dia, né? Mas é algo também que não é bacana a gente usar, porque além de ter petróleo, além de tu ficar absorvendo um monte de porcaria dele o dia inteiro, ele também é um disruptor endócrino. Só que daí é isso que eu sempre falo, a gente tem que escolher, porque senão a vida fica muito complicada, né? Poxa, tive que trocar as panelas, o desodorante tem que trocar.
Aí a gente tem que escolher coisas que dá pra gente usar. O desodorante com óleo essencial dá pra fazer, sem alumínio. Olha que benção. E que funciona. Maravilhoso. E outra coisa importante, se tu tem, né, muito cheiro ruim nas axilas, analise sua inflamação. Tá muito relacionada à inflamação de baixo grau. Justamente. Desde que comecei a usar do Terra, emagreci 15 quilos, mas mudei Olha, de tudo. Parabéns. que Que benção, legal. parabéns. E E a é gente difícil tem óleos emagrecer, né? essenciais que trabalham no emagrecimento. Grapefruit tem vários artigos científicos falando dele, então é muito, muito legal. Usa óleo de coco como protetor solar, é excelente. Justamente, te mantendo uma antioxidação do teu corpo boa, tu pegar sol, vai conseguir controlar essa oxidação que Mas é pode que daí no acontecer. rosto todo dia não daria, né? Que nem eu uso protetor solar no rosto todo dia. Daí imagina como é que ia ficar meu rosto. Acho que não ia dar muito certo. É, mas tem hoje a Norskin tem um protetor solar que é bem limpo, assim. Acho que é o mais limpo que eu já vi em questão de disruptores endócrinos, de parabenos, coisas derivados de petróleo. Acho que é o melhor que eu vi até hoje. Mas daí sem cor. É, sem cor. O que é um problema, né? Mas daí tu cuida da tua pelezinha bonita, tu não precisa ficar passando cor na pele. Não, tem que encher de mancha a pele. Pelo amor de Deus, tem que passar assim. Óleo essencial GHKCU. Pronto. Resolve muita coisa. Tá chegando, amiga, tá chegando. Tá chegando meu peptídeo. Quando eu chegar, vou poder comentar sobre o peptídeo aqui, porque agora só a Carol pode falar. Eu não posso, não sei a experiência. É, dá para fazer, mas estão banalizando a aromaterapia. Infelizmente, uma das coisas que eu vi que me incomodou é justamente essa banalização. O que eu vejo? Muita gente querendo vender óleo essencial de qualquer jeito para ganhar dinheiro. E eu não concordo. Tem que ser vendido para ajudar. E direto chega algumas pessoas quando vê que eu trabalho com isso. Doutora, eu comprei esse aqui, me indicaram para tal coisa. E aí eu comprei esse outro aqui e aí não sei mais usar. Ou não me ensinaram a usar. E eu tô lá com o óleo essencial parado. Ou eu só uso o hortelã-pimenta para academia. Não sabe que pode usar para o intestino, não sabe que pode usar para febre, não sabe que pode usar Dor de cabeça. para as caspas da cabeça, para um monte de coisa. Porque ensinaram a usar só para uma coisa. E isso eu não gosto. Isso é uma crítica enorme que eu tenho, que o que, que eu acho que vai acontecer daqui a uns tempos? Começando a fazer um uso errado, desenfreado, pessoas ingerindo. Esses dias postaram no nosso grupo, né, Maria? Uma fórmula lá que alguém indicou, ingerindo trocentas mil gotas do óleo essencial por dia. Eu falei, nossa, que absurdo. Aí daqui a pouco uma pessoa dessas toma esse exagero de gotas, acontece alguma coisa, vai parar no Daí o óleo hospital. essencial que é o problema. Aí vão começar a endemonizar o óleo essencial. E sabe o que vai acontecer daqui a uns anos? E que eu espero que realmente aconteça, para não ficar desse jeito, é só poder ficar fazendo uma prescrição quem tiver uma formação. Quem for um aromaterapeuta, quem tiver uma. E que vire, né, uma profissão, que se torne algo mais regulado, E olha regrado. que eu acho que corre risco de acontecer, porque Sim, na medicina isso acontece com várias medicações. O Monjaro era um que podia comprar sem receita, daí foi lá, teve algumas mortes em função disso, agora precisa receita. E os óleos essenciais também, é só começar essas funções aí de dar desse jeito para ingesta e até alguém intoxicar e parar no hospital, aí vai precisar justamente. formação, vai precisar receita. Justamente. Por isso que a gente tem que trabalhar e ensinar essas pessoas, né, Maria, que a gente faz nos nossos cursos, ensinar as pessoas a usarem corretamente, a indicarem. Isso aí, eu digo assim, eu vejo muito consultor de óleos essenciais que quer vender, mas não quer se aprimorar. E eu digo, tu vai vender 10 vezes mais quando tu saber o que tu tá vendendo. Quando tu entender aquilo que tu tá vendendo, porque tu vai passar confiança, porque a pessoa vai entender. E isso vai te dar muito mais credibilidade, mais segurança e vai aumentar muito as vendas. E eu vejo que tempo é uma coisa relativa, né? Mas eu acho que não vai demorar muito tempo para virar alguma área mais regulada. E eu acredito que tem que ser. Para a gente não ver, porque senão daqui a pouco começam a endemonizar os óleos essenciais por causa de pessoas que vendem sem ter um preparo, indo só pelo protocolinho certo. Aí pegam ali um protocolo que achou na internet e começam a fazer para todo mundo, mas
Nada é igual para todo mundo. Não, Nada. sem acompanhamento. Eu mesmo, quando eu não conhecia nada de óleos essenciais, alguns anos atrás fui comprar óleo essencial e comprei aquele kit, né, que vinha, tinha um kit da doTERRA que vinha um óleo de coco, mais um monte de coisinha e um difusorzinho, né? Comprei, daí eu perguntei pra pessoa, tá, e aí, como é que eu faço? Não sabia me orientar, né? A pessoa não sabia como eu utilizava o kit básico, né? O kit, eu acho que é o kit que mais saía, né? Nem sei se existe outros dessa forma, mas era o que mais saía na época, que vinham 7 óleos, né? Ah, não sabia indicar, então eu acho que assim, isso é muito, muito ruim, porque daí tinha óleos na época que eu nem usei, que eu fui usar depois, quando eu sentei, fui estudar, tinha óleos que eu nem usava sempre os mesmos, né? Então eu acho que isso também é muito ruim. Tu tem, se tu vende, se tu trabalha com isso, tu vende óleo, tu tem que saber sobre o que tu tá vendendo. Se tu não vende, tu quer atende pessoas, tu tem que saber o que tu tá orientando, saber mesmo, porque vai ter gente que vai te perguntar algumas coisas. E tu precisa ter a resposta e mostrar segurança naquilo. Ou pode ser que alguém um dia vai ter uma diarreia e vai dizer foi o óleo essencial, porque deu a casualidade de que deu a diarreia quando tu iniciou o óleo essencial. E tu tem que ter a segurança de dizer, não, não foi. Tu teve diarreia porque tu teve uma gastroenterite. A É, gente precisa ser cuidado por pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm a segurança do que estão fazendo. E assim tu vai ser um profissional maravilhoso, tu vai ganhar muito dinheiro. E essa é a ideia, né? Eu acho que a gente tem que crescer na área que a gente escolheu pra gente, e para isso a gente tem que ter conhecimento. qualquer área. Quem mais cresce é quem mais aprende. Sem falar de tu conhecendo, tu poder ajudar tantas pessoas na tua família. Eu lá em casa, todo mundo tem óleo essencial, todo mundo usa óleo essencial, porque eu, depois que eu conheci, soube sobre os óleos essenciais e indico para todo mundo. Minha mãe volta e meia tá me pedindo, e é muito bom tu poder ajudar os teus, a tua família também. E aqui é uma coisa bem importante que a Lilian falou: o conhecimento das químicas faz com que a pessoa entenda que não precisa ter todos os óleos do mundo. Nossa, isso é Exatamente, verdade. economiza dinheiro. Às Vai vezes tu fazer tem tanto 4 óleos blend. essenciais em casa, falando isso, 5 óleos essenciais para ter em casa, que está disponível para quem está aqui nessa live de graça. Que é aqueles 5 coringa, que todo mundo que quer ter óleo essencial tem que ter em casa, porque eles vão te ajudar a trabalhar em muita coisa. O e-book? Muita. Que a Temos gente um vai e-book ter. hoje para essa live. Aquele Olha que está tinha uma presente aqui surpresa na para a live. live hoje. Temos um e-book com os quatro principais, 5 5 principais óleos essenciais para tu ter para em ter em casa. casa. Se Isso é tu não tem importante. desses, compra. E isso é importante porque eu não tenho nem metade dos óleos essenciais que Carolina tem. Carolina, eu acho que tem todos os óleos essenciais dos catálogos que existe. Carol tem tudo. Eu não tenho nem metade. Funciona, indico, trato meus pacientes. Então, assim, tu sabendo os principais que tu precisa pro teu dia a dia, já vai ajudar muita gente. E como é que Isso faz, mesmo. Carol, para conseguir esse e-book? Agora eu não sei. Cadê a nossa. A ideia era jogar aqui, mas quem tá aqui na live vai mandar ou no direct do Aromaterapia ou no meu, dizendo 5 óleos. E aí a E gente vai quem, e entrar. quem não está no grupo não ganha e-book. Para ganhar e-book tem que estar E-book. no nosso grupo lá do WhatsApp. Então, quem não está no grupo, manda uma mensagem aqui para Aromaterapia. Manda no direct ou para Aromaterapia ou para Carol, dizendo: quero entrar no grupo, quero o e-book. Que daí a gente bota no grupo e ganha o e-book. Gente, é porque isso aí era para ter sido ajustado, mas eu fiquei sem bateria hoje de tarde, eu não consegui ir sem carregador na rua, sem bateria, aí não consegui fechar com a nossa, Não, as nossas lives, eu nossa vou API contar. ali. As nossas lives são assim, ó. Eu cheguei do consultório 7 da noite. Eu fiquei no consultório já atendendo até tarde. Cheguei e falei, Carol, tô chegando agora. E daí a gente não conseguiu ajustar. Foi mais ou menos assim. Mas deu certo. Mas vamos fazer isso, ó. Quem tá aqui na live, que quer ganhar esse e-book, aqui é os 5 óleos principais, assim, que eu digo assim, não sei nada de óleo essencial, que óleo eu compro? Compra esses 5. Esses 5 vai resolver grande maioria dos problemas que tu pode ter no teu dia a dia com relação à saúde. O básico do básico, com resultado muito bom. Aí manda uma mensagem escrita ali no meu direct ou no direct do Aromaterapia, pedindo que aí a gente vai estar mandando esse e-book, que é um E se é presente. possível imprimir, é um PDF. Daí consegue Um imprimir. PDF, pode imprimir, fiquem à vontade, divulguem, marquem o Aromaterapia Medicina daí, se forem de novo. Se Tá postarem bem? nos stories, marquem que a gente reposta aqui. A É, gente vai ficar bem contente. isso. O que mais que eu ia dizer?
que eu ganho, Lilian? Ai, meu Deus. Thaís, estou buscando aprender para poder orientar da melhor forma possível. Entrei na do Terra faz 2 meses e nesse tempo estou aprendendo. Parabéns! Você está aqui já é um sinal de que você quer aprender para indicar o melhor. Gente, não tem. A gente que é médico, a gente trabalha com isso há muito tempo, né, Marina? Mas não tem melhor pagamento, gratificação do que tu orientar uma pessoa com segurança. Tu saber que ela vai ter resultado com o teu trabalho e depois ela voltar para te dizendo estou muito melhor. Então, isso, gente, isso aí é lindo demais. Então, quando tu aprende sobre os óleos essenciais e tu indica, não, pode usar esse aqui que eu sei que vai te fazer bem, é outra vida. E ela vai voltar depois para te dizendo que vai te fazer bem, que fez bem, tu vai se sentir muito bem. Isso acho que é uma das formas de gratidão que melhora